Boa noite, mais uma sessão de terapia com o nosso querido Poder do Agora, Eckhart Tolle, e muitas outras coisas maravilhosas que vão chegando aqui para a gente, para que a gente possa cada vez mais estar se trabalhando, se expandindo, criando novas formas de bem viver, e cada vez mais tentando nos aproximar do que seria viver nesse estado de presença. E hoje a gente vai trabalhar alguns temas interessantes aqui. Espero que vocês gostem, né? E que isso possa estar reverberando aí no campo de vocês, para que a gente possa estabelecer uma nova realidade nas nossas vidas. Porque tudo isso não teria menor fundamento se fosse só para ganho intelectual. Mas eu vejo que cada dia eu consigo trazer isso para um bem viver, digamos assim, né? Hoje eu tive um problema com a minha filha de manhã, logo de manhã ela sofreu um acidente, mas graças a Deus ela está super bem. Mas a maneira como eu conduzi, como ela conduziu a situação, como eu a ajudei a vivenciar essa experiência para que não ficasse tão traumática, né? Aí, nesses momentos que a gente se percebe como nós estamos, né? Como estão os nossos movimentos? Então, as emoções, o que que elas são? São energias que vem até nós do nosso meio externo e como nós nos movimentamos a partir de um núcleo de consciência consciente, certo de que tudo está acontecendo, que são apenas movimentos e precisamos nos aprimorar a cada momento, ou estamos perdidos nos nossos momentos lá de identificação com esse eu pequeno, né? Então, hoje eu quero trazer para vocês aqui um tema muito importante, eu deixei ele por último, porque vai falar das nossas águas, né? Então, esses 5 elementos que nós temos, terra, fogo, ar, éter, a água, principalmente, que nós vamos falar hoje, são os nossos 5 movimentos, né? E a água é um dos mais importantes. Por que que a água seria um dos mais importantes? Primeiro, porque é o nosso elemento que mais temos no nosso corpo. 70 a 85% do nosso corpo é composto de água. Então, vocês imaginem como esse elemento é um movimento importante na nossa vida. É ele que nos dá esse movimento de coragem. Vamos analisar sobre o aspecto material da água, né? Quando nós vemos a água propriamente dita. Então, se você tem um córrego, né? O que que a água faz? A água, ela expressa uma serenidade, um fluir, ela tem uma sabedoria intrínseca nela. E ela vai desenvolver em nós o aspecto da coragem, determinação. Ela é tipo a força de vontade, entende? Então, eu costumo dizer que o nosso rim, os nossos rins e a nossa bexiga, que são os dois pares relacionados a esse elemento, eles que nos dão coragem, é eles que nos dão esse movimento de força de vontade. E como que ela pode ser bem elaborada no nosso sistema? A partir da própria água mesmo, que nós, quando a gente consegue ter essa observação para a água, né? Ela enfrenta os desafios. Vem uma pedra, ela passa por cima ou passa por fora. E a água tem esse componente.
Então, quando estamos no nosso ser, ela vai gerar esse movimento de coragem em nós e vai gerar sabedoria. Porém, quando nós não estamos nessa plataforma do ser que nós verdadeiramente somos, nós vamos ter como princípio o conhecimento humano. Então, é mais ou menos assim: ela pode desenvolver em nós algumas coisas da seguinte forma. Todas as experiências que nós tivemos como seres humanos, elas ficam registradas na nossa água. E aí nós podemos agir com algumas possibilidades. Por exemplo, podemos desenvolver uma falsa sabedoria. O que seria uma falsa sabedoria? É quando determinadas pessoas têm aquela propensão a agir de uma forma de acordo com a sua experiência. E às vezes é muito no inconsciente. Então, o que que acontece? Às vezes nós ficamos paralisados porque nos dá medo. Então, determinadas situações que vêm para a nossa vida pode desenvolver em nós uma não ação, uma não coragem, de acordo com aquilo que já temos de conhecimento em nós. Só que a gente precisa entender que esse conhecimento humano, ele é muito rasteiro. Ele é baseado nas nossas percepções sensórias. Então, muitas das coisas que nós deixamos de fazer é por estagnação dessa água, por essa água estar deficiente. Então, não gera em nós coragem, não gera em nós força de vontade. E ali também é o que a gente chama de nossos registros akáshicos, ou seja, muitas informações emocionais ficam registradas no nosso rim, porque a gente traz uma energia que a gente chama de pré-celestial. É uma energia que vem também dos nossos pais, dos nossos antepassados, então tudo aquilo ali fica registrado. Para isso, para que a gente possa entender bem isso, então são os aspectos emocionais secundários da nossa vida. Vivenciamos situações não só nessa manifestação, nessa existência, mas como também em outras, e isso pode estar sempre à tona na nossa vida, sempre vai vir, isso vai estar sendo colocado à prova. Mas por que e para quê? Para que a gente possa cada vez mais desenvolver sabedoria. Cada vez mais nós precisamos buscar a verdade, buscar esse autoconhecimento, buscar esse autoaperfeiçoamento e não nos deixarmos levar por essas segundas emoções que são baseadas nesse conhecimento apenas humano. Eu posso, eu não posso, alguma situação que eu vivi lá atrás, eu acabo colocando nesse inconsciente, e aí toda a minha vida acaba não sendo reprogramada para tomadas de decisões, entende? Então, eu vou falar algumas coisas aqui, alguns aspectos desses traumas. E aí vocês podem pensar sobre isso e trabalhar isso. Eu vou trazer também um mecanismo bem bacana para que a gente possa também trabalhar esses bloqueios. A gente chama de uma água estagnada, uma água parada, uma água apodrecida, sabe? Então é preciso deixar escoar, é preciso se livrar disso. Por outro lado, uma água muito deficiente na sua essência, ela pode gerar um falso poder, ou seja, o sentido de dominar e de ter poder sobre as outras pessoas é originário de uma água, um rim identificado com esse eu pequeno, sabe? Então, às vezes, quantas coisas que nós ficamos tentando controlar e até mesmo esse conhecimento intelectual para que nós possamos dominar outras pessoas.
Então, isso vem de um sentido de essa coragem de avançar em termos de expansão de consciência, não em termos de ganhar poder e exercer poder sobre os outros. Isso vai nos gerar peso, dores nas costas. Porque o poder, você achar que você tem poder nesse sentido para subjugar outras pessoas, vai te trazer esse peso nas costas. Então, é preciso que a gente consiga entender esse movimento da água. O que é esse movimento real da água? Olha como as coisas estão bem associadas, tá? Associadas ao nosso rim. O rim, ele rege nossos ossos, todas nossas estruturas ósseas. E quando nós estamos ficando mais velhos, a gente vai perdendo essa força óssea. Por quê? Nós precisamos desenvolver essa sabedoria de quem eu sou. Nós precisamos passar para as pessoas, à medida que vamos envelhecendo, passar essa sabedoria. E, no entanto, o que muitas das vezes a gente passa? Uma falsa impressão de poder, sabe? Mas esse poder de subjugar, não um poder baseado no ser, no espírito, na força que nós somos realmente. Então, eu vou citar aqui alguns traumas que podem acontecer na nossa vida. E a gente pode ficar girando em torno desses traumas, tá? O primeiro deles é o trauma da rejeição. A rejeição é marcada por uma sensação de falta de aceitação e amor próprio. Pode ter origens diversas. Pais que não desejavam o bebê ou preferiram outro sexo, pois pais superprotetores que consideram o filho fraco ou ineficiente para fazer as coisas sozinhos, pais que se rejeitavam ao ponto de não saber receber ou dar amor, pais extremamente exigentes, assim como eles, acham que a criança nunca é boa o suficiente, frequentemente utilizando frases para você da seguinte forma: você não vale nada, não sei para que você serve, você não consegue fazer nada direito, entre outras coisas. Então, muitas vezes, quando escutamos essas coisas na nossa infância, ou nossos pais escutaram isso na infância deles, além deles passarem isso para a gente, nós também podemos ter recebido isso. Então, esse trauma, rejeição, ele fica muito armazenado nessa água, entendem? Então, acabamos sentindo essa sensação de rejeição. E vou falar uma coisa para vocês: a grande maioria das pessoas sofre de rejeição, tá? Essa sensação gera um sentimento interno de não ser querido ou aceito. A pessoa desenvolve uma paralisia e desenvolve também uma personalidade que prefere fugir antes de ser rejeitado. Olha que interessante. Ou seja, sua água está deficiente, você não tem coragem. Então, vem uma situação para você, você prefere fugir. Às vezes, até um relacionamento que pode ser super bacana, mas você com medo, né? Não tem força na água, seu movimento de água não está bom, não está potente, você não encara aquilo como uma experiência. Você já se antevê porque você já acha que vai ser rejeitado. Essas pessoas frequentemente buscam a solidão como forma de proteção contra futuras rejeições, mas ainda assim se sentem sozinhas, indefesas, em um mundo hostil, vivendo em um mundo interno onde se sentem a salvo. Eles frequentemente se comparam aos outros, sentindo que a vida não as inclui e que precisam constantemente fazer algo para serem aceitas. Então, isso é muito importante. E aí, no finalzinho, eu vou ensinar vocês uma técnica muito interessante, que, se vocês detectarem isso,
é importante até colocar isso à tona. Vocês precisam trazer, às vezes é meio sufocante, é ruim, mas para que a água para que a água saia daquele lugar e flua, é preciso você trazer isso à tona. Você traz isso para o seu campo de consciência, para que você possa realmente deixar fluir. Então, temos alguns pontos que a gente chama de EFT. Esses pontos são localizados em nós para que a gente possa trazer essa consciência de rejeição em nós e, ao mesmo tempo, a partir daí, nos livrar dessa consciência de rejeição. São os seguintes pontos, ó. Um ponto é aqui no início da sobrancelha, onde você vai dar toquezinhos nessa sobrancelha. Aqui, ó, bem no início. O outro ponto, vou tirar os óculos para vocês verem, é aqui na lateral, é um no início e um no final da sobrancelha. Então, vocês também vão dar toquezinhos aqui. Um outro ponto é aqui, ó, nessa parte alta do rosto. É um outro pontinho. Você pode usar uma mão só, tá? Depois é esse ponto aqui, abaixo do nariz. Depois é esse ponto abaixo da boca, em cimazinho aqui do queixo. Vou abaixar aqui um pouquinho. Depois vocês vão para essa região aqui, ó. Depois desse ossinho, bem aqui. Essa região, tá? Depois vocês vão aqui, ó, embaixo aqui na costela, nessa região aqui, tá? E depois vocês sobem para o topo da cabeça. Como que vocês podem fazer isso? Vocês vão fazer afirmações, vão puxar essas coisas lá de dentro mesmo, do âmago. Por exemplo, vocês podem começar da seguinte forma, ó. Tenho necessidade de ser aprovado, mas devo mudar essa situação. Aí você vai trazendo para você. Por várias vezes me senti rejeitado. Eu sinto a rejeição em mim. Você vai trazendo isso para a consciência e aplicando esses pontos. Essa rejeição tem me paralisado em todas as coisas que eu preciso fazer. Aí você vai lembrando de algum momento que você foi rejeitado. Fui rejeitado na minha infância. Eu sinto isso até hoje na minha vida. Aí quando você chegar aqui, ó, você fala, mas eu vou me libertar disso agora. E aí você vai começar a fazer frases positivas. Eu sou corajoso, eu vivo a experiência de cada dia, eu fluo com a água no meu corpo me diz que eu tenho um movimento de poder e decidir as coisas. E aí você vai trazendo isso para a sua consciência e falando com você mesmo, sabe? Através desses pontos. Você vai limpando e desobstruindo a sua água, tá bom? Eu vou escrever essas afirmações, tudo lá no nosso grupinho, para que a gente possa trabalhar isso bem legal, tá? Vai ser muito bom para cada um de vocês. Eu fiz em mim, a coisa funciona, é bem bom. Depois a gente tem um outro trauma que se chama abandono. Então, a gente acha que tem muitos traumas na nossa vida, mas não, são apenas acho que 5 ou 6 traumas. Então tem o abandono. O abandono é esse sentimento que surge quando é se deixado por outra pessoa. Então, isso aí pode acontecer, por exemplo, quando você. Geralmente, filhos do meio sofrem isso, tá? Crianças que são do meio, né? Quando nasce uma criança e daqui a pouco tem a outra criança, ela tem essa sensação de abandono por outra pessoa. E no decorrer da vida, gente, o tempo todo isso vai acontecendo, né? Nos nossos relacionamentos, como que isso, né, acontece na nossa vida? E isso vai trazendo essa sensação de abandono, percebem? Então, é preciso trabalhar essa sensação de abandono.
seja fisicamente ou simbolicamente. Sabe quando pessoas também perdem o marido, a esposa, um filho, ou um pai, uma mãe? Parece que foi abandonado, sabe? Então, esses traumas, eles precisam vir à tona para que a gente possa olhar para isso, limpar e deixar fluir, tá? O que se reflete em extrema dependência e carência. Então, essas pessoas que ficam muito carentes ou tentando agradar o tempo todo, elas têm esse trauma abandono nelas. Então, é bom a gente trabalhar isso, tá? E rever as nossas situações. Às vezes a gente fica querendo fazer tudo para todo mundo, porque a gente acha que vai ser abandonado, entende? E não é por aí, sabe? A gente precisa se perceber nas situações. Por exemplo, não conseguir fazer nada sozinho ou não dormir sozinho se não houver companhia. Tem pessoas que têm isso, tá? A gente acha que não, mas tem. Dependência pode ser física ou emocional e até resultar em vícios, como o uso de drogas, exercícios físicos, compras compulsivas, alimentação descontrolada. Existe um medo constante da solidão e da perda. Olha como isso é importante. Quando se possui abundância, da perda, mesmo quando se possui abundância, o indivíduo se sente desprotegido e teme que, ao conhecer alguém, sofrerá, preferindo abandonar primeiro para manter o controle. Olha como tudo isso tem a ver com a água, com a nossa água. Esse sentimento se manifesta como um medo de estar só e uma necessidade de aprender a ser suficiente, a se sentir capaz e a estar sozinho. É necessário perceber que é capaz de produzir seu próprio sustento. Quantas pessoas que são extremamente dependentes, porque não conseguem desenvolver nada. Lembra? Está relacionado à coragem, à força de vontade. Então, precisamos ter essa sabedoria, entender quem nós verdadeiramente somos. O espírito é o fazer, fazer vem do ser, vem de Deus, vem dessa potência. Então, todos nós já temos em nós. É não se reconhecer capacitado para as coisas, percebe? Olha como é diferente, né? Quando você transita, olha, traz esse trauma à tona. Então, na medida que vocês forem fazendo esses toques, vai trazendo isso, porque o que você lembrar é importante, tá bom? O que você lembrar, sempre, tá? Eu vou deixar tudo escritinho lá para vocês fazerem. E aí vocês podem usar também esse mesmo toque da medida que eu vou colocar lá para vocês. O abandono tem me causado muitos problemas, mesmo assim me amo e me aceito profunda e completamente. Mudo agora toda essa dependência que tenho sentido, deixo ir o medo da solidão, porque me amo e me aceito profunda e completamente. Deixa agora essa sensação de desproteção. Então, quando você fala, você traz isso e você limpa, você coloca luz, você coloca consciência, e aí isso começa a fluir. Pois Deus em mim é meu abrigo e minha eterna presença. Aprendo a ser suficiente, posso estar sozinho e me sentir bem. Posso me sustentar e prover minha vida totalmente. Sou capaz de produzir dinheiro para me abastecer economicamente. Estou para mim, aqui e agora. Me sinto forte e capaz e liberto da dependência de outras pessoas. Olha como é lindo, é você se autocurando, sabe? Então, é um processo de libertar esses traumas. Percebe que são só crenças. Na medida que a gente vai colocando consciência nisso, isso vai se desfazendo e deixa de ser o monstro que aparentemente parecia ser tão grande. O outro trauma é a traição.
A pessoa que vive essa experiência tende a ser controladora, mantendo a atenção a todos os detalhes por medo de perder o controle. Lembra que eu falei do poder lá da água? Acredita que, se não cuidar de tudo, algo ruim acontecerá. Isso pode ter origem em traumas passados, como promessas não cumpridas pelos pais ou escolha de outro filho como preferido, resultando em sentimentos de traição que se repetem na vida adulta com parceiros. Isso gera a crença de que não é merecedora de confiança dos outros. Olha como é interessante esse trauma, né, de traição. Algumas coisas que ficam registrados lá na nossa água, gente. É impressionante como que a gente pode ir se libertando disso, tá? E aí tem as afirmações para que a gente possa trazer isso à tona. Sempre quero controlar os demais. É preciso olhar para isso, tá? Então, ó, sempre quero controlar os demais para me sentir seguro. Apesar do medo da traição, me amo e me aceito profundamente. Tenho sido desconfiado e desejo sempre controlar. Olha, você trazendo à tona isso, né? Apesar do medo, me sinto e aprendo a confiar, sabe? Então a gente vai fazendo esse trabalho. Aceito a vida e seus processos. E aí você vai batendo e vai trazendo isso à tona e reconfigurando, tá? Então vamos lá. Depois nós temos o outro trauma, que é a humilhação e o abuso. Sempre acontece em algum momento na nossa vida, e às vezes isso fica lá no nosso inconsciente. E às vezes a gente fica repetindo padrões por causa dessa água parada, estagnada. A humilhação e o abuso ocorre quando a pessoa é exposta a situações de vergonha, inclusive em relação a si mesma. É comum que essas pessoas sejam consideradas masoquistas, tolerando desconfortos e dores internas profundas. Gente, é muito sofrido, tem muitas pessoas com isso, sabe? Às vezes bullying, né? Que as pessoas sofreram na infância, não conseguiram superar, isso ficou lá no seu subconsciente. Elas têm dificuldade em se amar, se criticam constantemente, se comparam aos outros e se sentem culpados e envergonhados. Frequentemente colocam os outros em primeiro lugar e são exploradas. Por isso, criando situações humilhantes para si. Percebe que isso vai estar sempre no campo dessa pessoa? Se ela tem esse trauma ali, ela tem essas crenças, isso vai estar se manifestando na vida dela. Há um desejo de libertação, mas o medo paralisa e impede o avanço. Olha como é importante trabalharmos a nossa água. As afirmações para humilhação e abuso. Tem me colocado em último lugar e me deixado ser humilhado por muito tempo. Gente, fala mesmo, sabe? Traz isso à tona. Agora vou mudar isso, me colocando em primeiro lugar. Me sinto livre porque me amo, me aceito profundamente. Sou compassivo e amoroso comigo mesmo. Sou capaz de enfrentar a situação. Me sinto independente e livre. Agora estou aqui para mim. Me sinto forte e capaz. Olha como esse processo de enxergar essas coisas, que às vezes a gente coloca lá no inconsciente e não quer ver, e precisa ver, precisa trazer isso para a tona, mesmo que seja doloroso de novo, mas vamos trazer isso para nos limpar e deixar fluir, tá? Depois nós temos a injustiça. A injustiça é o último. A injustiça é uma ferida que surge em ambientes com alta demanda e ainda assim nunca se sente suficiente. Gera uma máscara rígida, criando a percepção de que deve sempre se esforçar mais. Gente, isso aqui tem a ver
com a nossa cobrança interna. Sempre se esforçar mais, buscando perfeição. Essa pessoa é muito crítica consigo mesma. Acredita que tudo só pode ser resolvido mentalmente. Evita e evita expressar emoções. Vive sempre ocupado, sem tempo para si, e se sente frustrado, sem nunca ser apreciado em seu justo valor. Está sempre exigindo mais de si mesmo. Mas quem exige mais de si mesmo? É o ego. Não sou boa o suficiente para isso, não aprendi ainda. Eu tenho que fazer mais cursos. Não, deixa fluir o espírito. Deixa essa coisa, deixa essa água se movimentar por si mesma, em sabedoria. Então, não podemos ter essa cobrança interna tão forte. Isso é sufocante, é uma água extremamente estagnada, parada. Tá bom? Então, aí você pode fazer também essas afirmações. Sinto que nunca é o suficiente, tenho a sensação de que preciso me esforçar muito. Mesmo assim, me amo e me aceito profunda e completamente. Sempre afirmando isso, sabe? Colocando essas emoções para fora, mas dizendo que você aceita. Você coloca essas emoções no seu patamar de consciência. E você vai falando, já sou perfeito, percebo que eu mereço, e aí vai, sucessivamente. A gente vai fazer várias assim, várias vezes. Você pode pegar uma de cada vez, trabalhar nela uma semana e vai trazendo isso para você. Vai trazendo esses momentos onde você se sentiu injustiçado, onde você achou que você não era o suficiente, tá bom? Então aqui a gente já está trabalhando todos esses traumas, né? E eu vou botar tudo lá para você bem bonito. Agora eu quero falar com vocês, quero ler para vocês um capítulo que fala que vai ajudar muito nesse processo. Por isso que eu quis falar primeiro dos traumas e agora eu quero ler para você o Praticando a Presença, porque vai ajudar vocês a se conscientizarem, a trazer essa consciência crística de unidade. O que é uma consciência cristalina? É uma consciência que enxerga a verdade, é uma consciência que está no estado pleno de unidade, sabe que eu e o Pai somos um, eu e o Criador somos um, Ele cria através de mim, eu sou uma expressão de Deus no mundo. Então, isso precisa estar muito claro para que você possa trazer essas emoções à tona e curar a partir dessa consciência cristalina. Essa plataforma é a sua plataforma a partir de hoje, sabe? E assim você vai conseguir vivenciar as situações de maneira clara e abrangente, de maneira pacífica e em estado de unidade, não identificado com o falso eu, mas identificado com o ser verdadeiro que você é, tá? Então vamos ler aqui, o tema desse capítulo, um momento de cristicidade. A letra correta da verdade, ou seja, os princípios da vida espiritual necessários ao desenvolvimento que estamos buscando, são incorporados aos princípios enunciados nos capítulos anteriores. Ame a Deus com todo o teu coração, reconhecendo que Ele é o único poder e que não há poder em efeito algum. Ame o teu próximo como a ti mesmo, abstendo-se de todo o julgamento, tanto para o bem quanto para o mal, perdoando 70 vezes 7 e rezando pelos seus inimigos, que são os nossos egos, né? Reconheça a natureza infinita de um único ser. Comece a transbordar, ciente de que, quanto mais der, mais lhe será dado. Manifeste Deus e não as coisas.
Medite sobre Deus e suas coisas e viva somente neste momento, que é o único momento que existe, para a gente poder se libertar dessas coisas do passado. A profunda percepção de alguns desses princípios, vivendo e trabalhando com eles dia após dia e semana após semana, seria suficiente para transformar nossa vida e nos conduzir ao reino dos céus. Em vez de tentar compreender o significado pleno da verdade no curto espaço de um dia ou uma semana, com a leitura deste ou de qualquer outro livro, deveríamos começar a trabalhar um princípio por vez, em meditação diária, durante pelo menos um mês, habitando nele, até que seu significado interior seja revelado e se torne o espírito que vivifica. E em seguida, observar até que ponto nossas palavras e nossos atos se harmonizam com esses princípios. Só assim o princípio se tornará osso dos nossos ossos e carne da nossa carne. Muitas vezes deixamos a pressão do mundo nos roubar não só nossa paz, mas o tempo de silêncio e de renovação que transformam nossas vidas. Se desejarmos experimentar Deus sinceramente, não deixaremos nada interferir em nossa determinação e nesse inabalável propósito. Certamente, conhecemos pessoas que já descobriram como fazer isso. Elas são capazes de realizar uma tremenda quantidade de trabalho sem parecer pressionadas pelo tempo. E sempre, mesmo em meio às circunstâncias mais adversas, se mostram calmas e serenas. Entram e saem de confusão e suportam qualquer pressão com uma postura tranquila e uma calma imperturbável. Qual é o segredo? Como desenvolveram essa habilidade? Há uma prática simples que se exercita todos os dias. Pode nos trazer paz. É o desenvolvimento de uma consciência do agora, uma vivência do presente. Conseguimos isso conscientemente treinando-nos a viver só neste agora, reconhecendo, em primeiro lugar, que não vivemos pelo maná de ontem, uma vez que vivemos somente pelo maná de hoje. Dependemos apenas do que vem a nós hoje e não como resultado de ontem ou do mês passado. Portanto, de nada vale perder tempo pensando nas dívidas ou nas ofensas cometidas contra nós no passado. O que nós vamos estar fazendo quando a gente estiver fazendo esse processo de limpar esses traumas? A gente está dissolvendo esse passado, trazendo ele para o presente, tirando a energia dele e deixando fluir a vida. Entenderam? Trazendo isso para o presente, nós vamos perceber que isso que nós sentimos lá atrás pode estar atrapalhando a nossa vida hoje, nos limitando, nos deixando paralisado, mas isso não é a realidade agora, nesse momento. Então, aí, na presença, no ser que nós somos, nós automaticamente começamos a eliminar esses traumas que estão lá subjacentes. Então, é uma poeirinha que está lá escondida embaixo do tapete, mas que na medida em que a gente vai agir no mundo, ele surge, porque vem uma situação parecida com o que a gente viveu, e aí isso está guardado lá. Quando vem à tona naquele momento, você fala, caramba, vou viver aquilo tudo de novo. E pode ser só uma nova experiência. Pode ser só uma forma de você desenvolver coragem. Às vezes aquilo está vindo para você para que você possa se permitir ousar.
E aí pode parecer momentaneamente que vai acontecer as mesmas coisas que aconteceram lá atrás. Mas se você achar que vai ser assim, você está vivendo num passado, não está vivendo num presente. E o presente tem muitas outras possibilidades, entende? Somos apenas responsáveis por este dia e este agora. Qualquer que seja o pedido feito a nós, vamos cumpri-lo neste momento. Se alguém nos pedir ajuda, não vamos esperar até a noite, mas respondamos ao chamado no momento em que ele vem. Se houver correspondência a ser respondida, façamos isso hoje, para que amanhã seguinte cheguemos ao nosso trabalho sem nenhuma pendência. É surpreendente a quantidade de tempo extra que temos durante o dia quando resolvemos tudo o que nos é apresentado. Isso é estado de presença, a cada momento do seu dia. Como os seus movimentos, seus 5 movimentos, que são os seus 5 elementos, estão em total coerência com aquele momento presente, no estado de consciência pleno, em ação nas energias e nas emoções primordiais, nos sentimentos genuínos do ser, do espírito. É surpreendente a quantidade de tempo extra que temos durante o dia quando resolvemos tudo o que nos é apresentado. A maioria de nós nunca tem tempo livre, porque está sempre tentando terminar um trabalho que se acumulou de ontem e do dia anterior. Trabalho que deveria ter sido feito no dia em que foi apresentado. Isso é criar um estado de agradabilidade interna. Podem perceber, estamos fazendo alguma coisa, estamos sempre querendo estar fazendo outra. Ou então estamos fazendo aquilo correndo muito rápido, porque tem trabalho acumulado, tem coisas acumuladas que devem ser feitas. Se tivéssemos feito naquele momento em que nós fomos solicitados, tem a ver com a demanda. O dia tem 4 horas. Se a gente for pensar, não dá tempo porque ou a gente procrastina, ou a gente criou muito excesso, muito perfeccionismo, não estamos agindo no espírito, estamos no ego. Percebem isso? A prática do agora desenvolve uma consciência totalmente sem pressão externa, porque a única coisa a fazer é o que surge neste exato momento. Vivendo nessa consciência, nunca nos preocupamos com o suprimento, nem com o que deve ser feito amanhã. Há somente hoje, há apenas esta hora, apenas este momento do dia. Em seguida, desenvolve-se em nós não fazemos nada. Olha que interessante. Quando você está no presente, você percebe que algumas coisas vão acontecendo, você não sabe nem como você fez, simplesmente você estava ali no presente, atento, e ali a coisa foi acontecendo, foi fluindo, você não teve ação dos pensamentos ali te roubando aquele tempo, aquele momento, e aí você desenvolve-se em nós. Nós não fazemos nada. Ele, o Cristo de nosso ser, desenvolve em nós um sentimento de paz, de calma, ao ouvirmos a voz interna que nos diz: eu por mim mesmo nada faço. É o Pai em mim que faz as obras. Eu posso fazer todas as coisas através do Cristo. Eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo, consciência cristalina, de unidade. Quando Cristo vive em mim, quando Cristo vive minha vida por mim, nenhum pedido é feito para mim. Todos os pedidos são feitos à minha consciência crística. O Pai dentro de mim pode realizar mais em 12 segundos do que podemos, nosso eu egóico, em 12 horas.
Olha que eu entrego, confio, aceito. Sou graça. Lembra que a gente conversou? Entrego, confio, aceito, sou graça. Disponha-se a ser chamado a fazer algo sem se ressentir, sem relutar, sem sentir que é demais. Pode ser muito para John, Mary ou Henry fazer, mas nunca é demais para a consciência crística. Só existe este momento, o momento da cristicidade. É possível viver no ontem ou no amanhã. O que somos neste instante é o que constitui nossa vida e, portanto, há apenas um tempo no qual podemos viver, e este tempo é agora, neste instante. Só um minutinho. Na verdade, peraí. Na verdade, mesmo uma hora atrás, não existe e, portanto, todas as coisas que pertenciam a ontem ou a uma hora estão tão mortas quanto o jornal de ontem. Elas não mais nos pertencem. Elas não mais nos pertencem. A gente pode usar, inclusive, essa frase lá nesses traumas: isso não mais me pertence, já está morto. O ontem não existe. Não, tá, vamos lá. Todas as coisas, todas as coisas que pertenciam a ontem ou a uma hora atrás estão mortas, tão mortas quanto o jornal de ontem. Elas não mais nos pertencem, a menos que as revivamos neste momento. É importante mantermos nossa integridade no mais alto grau a todo instante. Nossa integridade, nossa integração com o Espírito, com nós, o que nós somos. Todo instante. Ao cometermos um erro, vamos empenhar para que isso não aconteça novamente. Somente o que trazemos para o presente pode nos machucar. Não pode nos machucar o que aconteceu no passado, mas sim o que trazemos para o presente, do que aconteceu no passado. Se cada um de nós pudesse começar novamente cada dia com a percepção: eu e meu Pai somos um. Nossos erros de ontem não fariam diferença desde que não se repetissem hoje. E podem perceber, se eu e o Pai somos um, não tem uma casa dividida. Não é um ego que agiu, é um eu superior. Mesmo que você ache, porque quem julga que foi um erro é o ego. Para Deus, tudo é bom. Tudo é bom. Às vezes a gente faz uma coisa e de repente até ofendeu alguém, mas às vezes aquela ofensa, aquilo que nós cometemos a alguém, pode ser que aquilo seja um aprendizado para ele. Nós não estamos no campo dele. O importante é agir na integridade do ser que você é. Peraí. Não podemos viver contando com o maná de ontem, nem sofrer com a falta dele. Só conta o que somos, o que temos e o que vivemos neste instante, pois o ontem está somente na nossa memória. Revivemos o passado ao cometermos hoje os mesmos erros de ontem. E todo o nosso processo de vida se torna baseado nesses traumas. Não vivemos as experiências mais, deixamos elas nos paralisar. Se revivermos nosso ódio, nosso medo e nossa animosidade de ontem, eles estarão vivos e ativos em nossa vivência do hoje, nos sujeitando à punição das leis cósmicas, uma vez que entramos em desarmonia com as leis do Cristo. Porém,
do Cristo. Porém, neste momento, lembremo-nos de que o ontem se foi para sempre, o amanhã nunca virá, há apenas o hoje, e hoje o amor é a plenitude da lei. Neste momento, eu reconheço o Cristo como meu ser. Eu o reconheço como a vida do meu amigo ou inimigo. Eu só reconheço o Cristo em mim. Consciência crística, unificada, nível de consciência 1000, amor incondicional. Mesmo que a gente não tenha alcançado, né, gente? Mas só o fato da gente repetir isso até para a gente mesmo, interiorizar isso, estar em estado sempre de meditação sobre isso, isso já vai começar a fazer parte de nós. Eu garanto a vocês. Portanto, neste instante, somos a consciência do Cristo. Estamos alinhados com a lei cósmica e todo o poder da divindade flui através de nós para perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, para não nos deixar cair em tentação, nos mantendo na direção da realização espiritual. Vamos nos ater fielmente à cristicidade. Ide e não peques mais. Lembra que a gente falou do pecar? O que é pecado e impecável. Todas as nossas ações, elas são impecáveis, porque deixamos o Espírito fluir através de nós. Não estamos fundamentados no ego. Ah, será que eu fiz isso direito? Não importa, vai lá e faça pela ação. É o movimento que você está sendo colocado naquele momento, recebeu uma demanda, haja no Espírito, haja na presença, haja no presente. Vamos nos ater fielmente à cristicidade. Já li. Não faz diferença quão graves nossos pecados, que foi o erro, né? Não fomos impecáveis, foram há um momento atrás. Se neste momento reconhecemos o Cristo, Cristo como onipotência, Cristo como nosso ser individual, Cristo como um único poder em nossa experiência. Só assim somos os filhos de Deus. Assim estamos alinhados com o poder cósmico e todas as forças do mundo se unem para nos defender, nos apoiar, nos sustentar e nos manter. Lembra da coerência? O centro de coerência e todas as energias que estão coerentes com esse centro. No momento que esse centro tem uma expansão de consciência no nível elevado de unidade e integração com a consciência crística, a gente não está falando de Jesus aqui. Jesus foi um ser humano que alcançou a consciência crística e nos serve como exemplo, como suas ações estavam em total presença, coerência e integridade. Nem eu vos condeno, mas ide e não peques mais. Ou seja, seja impecável. Cada momento da sua vida, seja impecável. Esta é a hora do nosso arrependimento. Convertei-vos e vivei. Este é o nosso momento de aceitar o Cristo. É o momento de decidir a não nos entregarmos mais ao ressentimento, à vingança ou à retaliação, nem nos vestiremos com qualquer armadura que nos defenda da maldade ou dos pensamentos de alguém, pois neste momento estamos em nossa cristicidade. Não só estamos em nossa própria cristicidade, mas na de todos os seres, pois só estamos em nossa cristicidade se acreditamos que ela está também nos outros. Quando vemos cristicidade no universo, quando vemos Cristo aparecendo na forma humana,
animal ou vegetal, todo o poder do cosmos atua em nós. Ele fará maravilhas até mesmo em nosso corpo ao levantá-lo, ressuscitá-lo, resgatá-lo e espiritualizá-lo, de modo que até mesmo o corpo torna-se o templo do Deus vivo e não mais carnal ou mortal. O corpo carnal se transforma em sua realidade espiritual apenas no momento de cristicidade. O ontem se foi, velhos dias se foram. Nossas animosidades, ciúmes, brigas, o que é isso? Em circunstâncias normais, representam apenas a ignorância humana. Mas o que acontece quando são causadas por aqueles que reconhecem o Cristo? Torna-se maldade espiritual no mais alto grau. Porque é impossível você estar em consciência crística e causar mal a alguém. Porque não existe isso na plataforma do Espírito. Tudo é bom e perfeito nessa plataforma. Até aquilo que alguém aparentemente julgou que você ofendeu ou que você fez, mas se você se sentiu impecável naquele momento, tá tudo certo. Se uma pessoa aceita o Cristo, coloca o manto e adota a cristicidade e depois volta a cometer os erros humanos, uma dupla punição. Ou seja, estamos nessa casa dividida, nesse ego e nessa consciência crística. Então, a gente está perambulando nisso. E o tempo todo se julgando, se auto-julgando, se punindo, se cobrando, exercendo pressão interna, sabe? Quem é que está fazendo isso? É o nosso falso eu. Agora sim, está pecando conscientemente e não por ignorância. Ignorância. A palavra final é: ide e não peques mais. Vá e seja impecável. Esta vida não é nossa, esta vida é de Deus, pertencemos a Deus e Ele é responsável por nossa vida e por nossa plenitude. Tudo de bom que acontece em nossa vida é Deus em ação. O mal acontece quando a palavra eu é introduzida. Eu, John, eu, Mary, eu, Henry. O mal acontece quando a palavra eu, ego, identificação com esse personagem, com esse falso eu que tem a sensação de separação de Deus. Nós somos Deus. Nós somos partícula do divino. Nós somos a expressão de Deus. A gente precisa acreditar nisso, senão ficaremos nesse falso eu. Tá. Não cabe a nós nos vangloriar, nem nos condenar ou assumir responsabilidade. Olha que tira um peso, tá, gente? Calma aí. Quando a responsabilidade vem, não deixamos que o eu humano se mostre. Peraí. Se mostre e diga: como posso fazer isto? Como posso aperfeiçoar aquilo? Não tenho forças e nem dinheiro suficiente. Na verdade, é sempre assim que acontece. Jesus não permitiu que a palavra eu, pequenininho, euzinho, sobressaísse quando ele foi chamado para alimentar as 5.000 pessoas. Pelo contrário, reconheceu que não poderia fazer nada sozinho. À medida que estudamos, lemos ou meditamos, desenvolvemos um estado de consciência que reconhece o Pai interior como o único ator e a única atividade. Assim estamos preparando o caminho para uma verdadeira experiência de Deus. No momento em que temos uma experiência de Deus, não vivemos mais nossa própria vida. Deus vive sua vida sendo nós. No momento em que temos uma experiência de Deus, não vivemos mais nossa vida. Deus
vive sua vida sendo nós. Pessoal, é sério isso aqui. Quanto mais a gente conseguir entender isso, tirar essas crenças, esses códigos, que nós somos miseráveis, infinitesimais, seres sofrentes, quanto mais acreditarmos nessa crença, mais nos afastamos do que nós verdadeiramente somos. Não vai acontecer fogos de artifícios na nossa vida, a experiência em Deus não é isso. Não são epifanias mirabolantes, estado de êxtase que não é isso. É cada momento da nossa vida em que estamos integrados, onde nós percebemos que não somos nós, esse eu fazendo, é algo muito acima de nós, uma inteligência muito superior à nossa, atuando o tempo todo. Você só se dá. Entrego, confio, aceito. Sou graça. Nossa única função é ficar calmos e silenciosos. É como olhar sobre os ombros e observar Deus realizar tudo ao nos tornarmos espectadores de Deus e de sua atividade. Todo o sentido de responsabilidade pessoal cai por terra. Toda manhã começamos nosso dia com um sentimento de esperança de que o Pai irá se apresentar a nós frente a uma tarefa. Sorrindo, nos lembraremos que aquele que nos deu tal tarefa a executará. O dia inteiro é preenchido com alegria. Espera aí que estou passando aqui. Preenchido com alegria de observar a glória do Pai se desdobrando através de nossa experiência individual. Nós nos tornamos espectadores de Deus com a nossa própria aparência. E o que dizer de todas as pessoas, mundo afora, com quem entramos em contato todos os dias? Elas representam o nosso conceito finito de Deus, mas são, na verdade, Deus manifestando como o Filho, o Pai e o Filho sendo um só, Deus, o invisível, e o Filho, o visível. Gente, isso é muito incrível. É muito incrível. A gente pode conseguir entrar num estado cognitivo onde a gente vai conseguir perceber isso nitidamente. A experiência com Deus é no espiritual, o rito da vida, do dia a dia. E cada momento que nós vemos esse Deus invisível agindo através do visível. E a gente pode perceber esse falso eu ali tomando conta, sendo finito, sendo impotente. E aí não vamos mais julgar, vamos simplesmente nos colocar para ajudar nesse sentido. Enxergar isso é ser capaz de viver como um espectador de Deus, realizando o que nos é dado a fazer. Um espectador de Deus como lei divina de harmonia. Esta lei de ajuste atua revelando a harmonia eterna toda vez que colocamos em prática nos relacionamentos em família, na comunidade e no trabalho. Cabe a Deus verificar se somos gratos uns aos outros, se cooperamos uns com os outros, porque essas atividades são do amor e o amor é de Deus, não do homem. O homem é apenas o veículo para que o amor se expresse. Cristo é a força motivadora de nossa vida. Portanto, não somos nós que seremos louvados
ou censurados, mas Cristo. Se contudo, se contudo este Cristo não é compreendido, pode ser condenado. Mas não há condenação para quem sabe que apenas o Cristo está atuando nele, a consciência crística. Pois no amor e na graça da consciência crística, qualquer condenação pode ser dissolvida. Somos unidos a tudo e a todos no mundo quando constatamos que tudo deve vir de Deus e só pode vir dele. O medo e a preocupação por não termos conhecimento ou sabedoria suficientes para desempenhar nossas responsabilidades são dissipados quando percebemos que não é a nossa sabedoria ou o nosso conhecimento, mas a sabedoria, a compreensão, a justiça e a benevolência de Deus que governam todos nós. Percebe que é um desgaste energético muito grande quando a gente se perde em preocupações com filhos, netos, amigos, parentes conosco. Não estamos na presença, estamos no futuro. E esse futuro negativo, que é o pior. Vamos lá. É, hum, Toda a questão gira em torno do uso e do significado das palavras eu, aquele euzinho pequenininho. Mim, meu, minha sabedoria, minha força, minha compreensão, sua apreciação ou a sua gratidão. E se já aprendemos o bastante para perceber, não me importa se alguém é grato, amoroso ou é justo. Renuncio a tudo isso. Busco amor, justiça, reconhecimento, recompensa e compreensão em Deus e de Deus, do ser. No momento em que tomamos essa atitude, nos libertamos do mundo. O maior mestre disse: minha doutrina não é minha, mas é do Pai que me enviou. Se eu falo por mim mesmo, sou testemunho de uma mentira. Isso nos ensina que só Deus pode realizar, amar, pensar, curar, alimentar, suprir. Somente Ele pode expressar sabedoria e alegria. Podemos fazer todas as coisas através de Deus, mas sem Ele não podemos fazer nada. Somos o veículo através do qual Ele se manifesta. Finalmente, é preciso abrir mão do sentido pessoal do ego, com sua carga pesada de responsabilidade e deixar a divina presença assumir. Devemos começar agora, porque tudo o que acontece, acontece agora. Neste minuto, comecemos a perceber que apenas Deus age como meu ser. Apenas Deus age como todas as pessoas na face da terra. Não mais me prendo às pessoas em minha experiência. Deixo todos irem e só busco em Deus aquilo que até então eu buscava e esperava dos homens. Não tem mais como se frustrar. Esse é o segredo da vida. Esse é o segredo do primeiro mandamento. Apenas Deus é poder. Nunca adore o efeito. Adore apenas a Deus. Deixai-vos do homem cujo fôlego está nas suas narinas, pois em que se deve ele estimar. Não ponha a vossa fé em príncipes. É do agrado do Pai dar-nos o reino. Por que então buscá-lo no homem? Por que buscar no homem aquilo que é do agrado do Pai nos dar? É tanta incoerência que a gente vive, né? Por que buscar nos pais, filhos, parentes ou amigos
Se todo o tempo nossa plenitude está em Deus, no momento em que optarmos pela vida do Espírito, a suficiência através de Cristo, nenhuma das coisas que afligem o mundo irá nos afligir. Entramos nesse momento na unidade com a lei espiritual. Buscamos o eu maiúsculo do nosso próprio ser para preencher cada uma de nossas experiências, entregando toda a responsabilidade ao nosso Cristo interior. Quando nos empenharmos em libertar todos da escravidão da crítica, condenação e julgamento, o mundo inteiro poderá entrar em colapso, mas não onde nós estivermos e nem perto de nossa morada. À medida que estivermos dispostos a abrir mão das coisas e das pessoas deste mundo, nos libertaremos. Porque estamos apegados aos efeitos, não nas causas, nas formas. Libertando o homem cuja respiração está em suas narinas, ele nunca mais será um problema. As pessoas se ressentem, lutam e resistem a nós, somente na proporção em que as prendemos. No instante em que lhe damos a liberdade ao dizermos: você não me deve nada, meu bem é de Deus, então vamos viver juntos e compartilhar, porque nada é nosso, só tenho que compartilhar. Nos livramos de todo ódio, de toda inveja e de todo ciúme. E o mais importante, vivemos na unidade consciente em Deus. Esse é o segredo da vida espiritual. É simples. É o segredo da vida mística. Eu e meu Pai somos um, e tudo que o Pai tem é meu. Isso tem a ver com alguém mais do mundo? Quando nossa confiança está em Deus, nunca nos desapontamos, pois Deus nunca falha com ninguém. Nunca vi um justo pedindo pão. Os justos vivem em obediência à lei espiritual, a lei de não ter outros deuses senão a mim, amando seu próximo como a si mesmo, orando por seus inimigos, perdoando 70 vezes 7, não prendendo ninguém em cativeiro, buscando apenas o Cristo quando carentes de algo. A pessoa que vive assim nunca mendigará por pão. Isso constitui a justiça, a união consciente com Deus, a percepção de Deus como Pai ou como o princípio criativo, a percepção dele como apoio e suprimento, como saúde de nosso corpo, a percepção de que nosso suprimento vem dele, que só ele pode amar e, portanto, não precisamos buscar o amor nos homens, mas deixar fluir o amor do Pai através de nós para os homens, sem exigir recompensa, pois o amor vem dele e não de nós. O caminho é o sigilo e o silêncio. Dentro de nós há um profundo poço de contentamento, um imenso silêncio que tudo envolve, no qual podemos descansar e através do qual nos vem o bem. Busque a presença de Deus e descanse. Busque a consciência da sua presença. Na quietude e na confiança estará a nossa força. Ele nos conduz junto às águas tranquilas e em verdes pastagens, onde podemos descansar das contendas, das lutas e dos esforços e contemplar a glória do Espírito se levantando sobre nós. Esse é o significado embutido no caminho infinito. Compreendendo isso, entramos no santuário onde nem o ruído do mundo, nem as preocupações nos alcançam. Onde fica esse lugar?
fica nas profundezas de nossa própria consciência, nas profundezas de nossa própria alma, quando nos abstemos dos dissabores, das lutas e das preocupações. Assim é praticando a presença. Então, meus queridos, eu nem vou ler o Poder do Agora hoje, porque aqui teve muito de agora, né? Nesse Praticando a Presença. E a gente sabe também que Eckhart tirou muitas coisas daqui, né? Desse caminho infinito. Ele teve uma experiência muito profunda com Joel Goldsmith. E vai ser o nosso próximo estudo, que é o Caminho Infinito. Nós vamos estudar esse livro também. Muito bacana. O Praticando a Presença é o depois, veio depois do Caminho Infinito. Nós vamos pegar depois do Poder do Agora, vamos fazer o Caminho Infinito. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje? Precisamos entender esses 5 movimentos em nós, que foram os nossos 5 elementos estudados. Precisamos trazer essas emoções, esses traumas, olhar, colocar consciência nisso, trazer isso para o presente a partir de uma consciência cristalina, colocar luz nisso e dissolver, e dissolver. E a cada momento da nossa vida, trabalhar as demandas que estão vindo para a gente. Às vezes nos perdemos em situações que só vão acontecer daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, e às vezes nem vai acontecer, e o presente está aqui acontecendo e a gente não tem a experiência dele. Não deixamos o ser vivenciar a vida dele em nós. O ser espírito está vivenciando sua vida, Deus está vivenciando sua vida em nós. Esse nós, esse euzinho, Adriana, ele não existe. Ele é só uma expressão de Deus. Mas como eu estou em comunhão com isso? Como eu estou viabilizando que isso aconteça? E aí não tem nenhum lugar para a gente ir, não tem nenhuma penitência a se pagar, é simplesmente fluir, é simplesmente viver como a água, fluida, constante, germinando, nutrindo, fazendo o que ela tem que fazer, sabe? Esses movimentos internos, que são essas nossas emoções, esses elementos, é o que a gente regulariza na acupuntura, é o que a gente faz esse mecanismo de equilíbrio de todos esses movimentos que ocorrem na nossa vida, entendendo que isso é um fluxo consciente do espírito, é o espírito que vivifica a matéria. Então, quando nós pensamos no ar, né, que nós respiramos, que faz esse movimento, tem a ver com o nosso pulmão, que tem a ver com a proteção. Quando nós pensamos no éter, que é o próprio espaço que permite dar liberdade que tudo seja. Quando nós pensamos no fogo, que é o nosso coração, que é a própria contemplação da vida, é um estado contemplativo, é um estado, digamos, de sabedoria profunda que o espírito se abriga no nosso coração. Quando nós pensamos na querida terra, que a gente tem como parâmetro a própria terra, que são os elementos, que é a parte química do nosso organismo, né, que tem a ver com esse processo de cuidado, né, esse movimento de cuidar. Olha como nossa vida gira em torno desses movimentos. E agora com a água, que é coragem, que é um poder de agir, é aquela força de vontade, sabe? Então, todo o nosso âmbito de vida, quando nós vivemos espiritualmente, nós estamos vivendo coerentemente com os nossos 5 elementos. Olha que coisa linda, está tudo em nós. Isso é autocura. É observar todos esses movimentos acontecendo em nós. E como nós vamos estar em coerência com esses movimentos que são muito mais sábios do que essa mente egóica, quando nós estamos no presente.
quando nós estamos definitivamente no agora, cada momento. Como estamos nesse momento? Cada situação que vem para a nossa vida nos convidando a ter um movimento. Como está o nosso movimento de proteção ao outro e a nós? Como está o nosso movimento de cuidar do outro e de nós? Como está o nosso movimento de contemplação com o outro e com nós? Como está o nosso movimento de liberdade, que é o próprio ar, de dar liberdade para as pessoas? Estamos julgando, criticando conosco e com o outro? Não tem 6 elementos, não tem 7, não, são só 5. São só 5. Eles constituem toda a vida material. Tudo tem esses 5 elementos. E todos estão em total equilíbrio. Quando eles se desequilibram, geram doença. Tudo bem, Fátima? Vai lá, minha querida. Obrigada pela sua presença. Entendem? Então, vamos fazer esse processo. Acho que vai ser bem legal para tirar essas coisas, né? Esses miasmos de nós, fazendo os nossos typings. Vou explicar para vocês, vou fazer um videozinho, vou botar lá no grupo, explicando bonitinho como é que vocês fazem, aonde são os pontos, vão treinando, tá bom? A gente vai fazendo isso. Eu fiz em mim e é muito interessante. Cada semana a gente pode usar um trauma ou pode usar 2, dependendo. Vê aí mais ou menos aquele que está mais, né, te impedindo de avançar, de vivenciar experiências novas, tá bom? Então é isso. Eu quero abrir aqui para ver se vocês têm alguma coisa para falar, querem falar alguma coisa. Fala comigo. Alguém quer falar? Só abrir o microfone. Ninguém quer falar, não? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo bem? Quer falar alguma coisa, Valmir? Quem tá aí? Deixa eu ver quem tá aqui. Posso falar? Pode? Quem tá aí? Bebel? Fala, minha É, linda. eu gosto. Bom, você falou que amar só a Deus, né? Mas a gente usa muito a palavra amei, né? Eu ia É, começar falando, amei a leitura de hoje. é E, lógico. e É eu muito linda, né? aprendi bastante. Só fiquei pensando que, como a gente tem outros hábitos, outros, né, maneiras de viver, não é fácil a gente atingir esse estado espiritual, né? Sim. É, não é fácil, não. Não estou falando que é Mas uma é coisa bom a fácil, gente que não é saber da que hora para existe, outra, né? Do dia para o né? outro, não é? Mas é É bom a aos gente saber pouquinhos. que esse caminho é que nos leva a Deus, né? E plenamente, e parece que nada mais vai importar. Exato. Sabe o que Como a que gente, acontece? Sabe o que que acontece, Belinha? É a própria consciência se expandindo em nós. É Deus se revelando em nós. uhum, Você vai sentindo isso. À medida que você vai eliminando crenças, eliminando essas coisas, vivendo nessa verdade, você vai conseguindo experienciar isso. É aquilo que eu falei. Aí você não tem vontade de ir para lugar nenhum. A vida acontece aqui. Onde você está é terra sagrada. Onde você está é terra sagrada. Por que que as pessoas vão para Jerusalém? Porque Jesus pisou lá? Não. Onde você está é solo sagrado. Isso tem que fazer parte dos seus ossos, da sua carne. No início era o Verbo, e o Verbo se fez carne. É a expressão de Deus, é o hálito divino se fazendo carne, é Deus se fazendo presente. É que assim, são muitas crenças que entupiram os nossos canais, né? Muitos. A gente tem eu diria até que uma cultura salvacionista. A gente não tem uma cultura
de autoconhecimento, de autoaperfeiçoamento. A gente tem uma cultura salvacionista. Alguém vai nos salvar. Nós só precisamos nos salvar de nós mesmos, do ego, desse falso eu. Se a gente retira esse falso eu, é o fluir do espírito acontecendo, se fazendo carne. Mas, Lembra que eu falei Adriana, até hoje com você do observador, né? É a falou, matéria exatamente. colapsando, deixa de ser onda, deixa de ser só o imaginário e colapsa. Nós somos Deus colapsado, Aí se entra na sabe? realidade, né? É, Mas, ô, Adriana, não tem fala. problema nenhum a gente querer ir à Terra Santa, onde realmente Jesus pisou, Não, né? claro que não. Eu tô falando assim, de uma forma mais, assim, é interessante porque assim, ver que um ser humano como nós, que é isso que a gente precisa entender, que Jesus foi um ser humano como nós, como eu, como você. Buda, Siddhartha Gautama, foi um ser humano como eu, como você. Então, o que que esses homens fizeram de diferente? Pode ver, eles não estabeleceram religião nenhuma. Buda, Siddhartha Gautama, demorou 21 anos para se iluminar, para se tornar Buda ou iluminado, porque Buda quer dizer iluminado. Assim como Cristo significa consciência crística. Então, nós podemos ser um Buda, se a gente conseguir. E o que que é se iluminar? É alguém que vem e coloca uma lâmpada aqui dentro? Não, é a consciência que expande em nós. A Uhum. consciência expandiu em nós. Caramba, é só luz. Vós sois sal do mundo, a luz do mundo. Sal da terra, a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? É o ego? É o espírito em nós. Então, a gente ficar brigando, achando que esse planeta é ruim, que não sei o quê, só tem guerra, só tem sofrimento. Não, tem sofrimento naquelas pessoas que estão acreditando nisso. Mas tem pessoas que estão vivendo isso, a guerra na carne, na própria carne. É uma experiência do espírito, é uma experiência da consciência. Porque matéria é 0,0001. Quem sofre não é a matéria, quem sofre é a mente. A separação do ser que nós somos é que causa sofrimento. Mas, assim, a gente pode? Pode. É real? É real. É difícil? É. É difícil por causa das crenças. É difícil. Como a gente vai perceber isso à medida que as demandas vêm para a nossa vida e como a gente está realizando essas demandas? Eu faço assim, cada momento da minha vida, qualquer coisa que eu esteja fazendo é uma forma de eu experienciar Deus. É uma forma de eu conseguir expandir minha consciência no amor. Porque a gente é muito equivocado sobre o amor. A expansão da consciência se dá na experiência do amor. Cada momento da nossa vida estamos experienciando, podemos experienciar o amor, porque o amor flui por nós. Mas quando a gente coloca um ego, o amor ele é bloqueado na hora. E aí você, ego, acha que está amando. E pode perceber, o seu amor é completamente diferente do amor realmente que flui de Deus. O espírito não vê forma. É só uma manifestação da consciência, daquele nível de consciência que está ali naquela forma. Quando a gente consegue ver isso, Adriana, pode ser também um olhar além, ver além? com certeza, É. Como com aquele homem que eu te certeza. contei a história hoje do catador de Sim, lixo, né? Eu vi naquele aham, homem além do humano. Eu tive exato. uma, Você já apreciei muito ele. Eu gostei de tem, conversar com ele.
Tinha gente que passava ali reto, me olhava assim, como quem diz, que isso? Está conversando com pessoa da rua? Qual é o problema? Ele é uma É, pessoa como eu estava admirando ele, cego de uma vista, e eu não sei se eu cheguei a te contar, ele falou que não come nada durante o dia, só come alguma coisinha à noite, bebe água o dia todo, e o homem era forte, não tem doença, entendeu? pois é. E É vive na uma rua. alma muito especial, né? Exatamente. Como que eu não vou conversar Não, com essa alma? e quanta coisa acrescentou na sua vida. Olha a oportunidade que você teve de experienciar Deus ali. Exatamente, e é isso mais ou menos que a gente está falando. Deus em Com mim, certeza. Ele está me dando essa Exatamente. chance de, de conhecer essas pessoas, de olhar de outra forma, olhar além, apreciando, porque é uma pessoa, Exatamente. Sabe quem né? faz isso? Sabe quem admira, aprecia? É o fogo, seu elemento fogo, é o Uhum. coração. Então, meu É elemento ele que fogo está dá, tá equilibrado. que traz esse contentamento, sabe? Porque você poderia olhar para ele, poxa, coitado, sentir pena daquele homem, porque é um catador de coisas na rua. Não, 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 não. Mas você deu um pouquinho de atenção ali, vou ver o que que tem ali dentro, né? Quando você viu aquilo ali se abriu para você. E aquilo ressoou com você. Você viu tanta grandiosidade ali dentro e não era o que aparentemente a forma estava mostrando. Porque a É. forma vai mostrar aquilo que está na mente de quem está vendo. E sabe o que que ele Você viu faz um com aquele. diamante. Você viu um É, diamante ali. Quantas pessoas viram, sei lá, uma pessoa derrotada, digamos assim. eu Você achei viu ele um brilhante. diamante. Pois É. é. É lindo, é isso, gente. É viver o rito da vida, né? É estar nesse momento de expansão da consciência. Expansão da consciência é expandir o amor, porque só o amor existe, só existe amor. Isso é Deus. Se você pode dizer que Deus é amor. E aí você conhece o amor? Não, você experiencia o amor. Então, assim nós vamos experienciando Deus, experienciando o amor, experienciando o Espírito em Uhum. cada um de nós. Até no marimbondo que estava lá na sua varanda. Menina, eu não sei o que que eu faço. Agora ele acabou de fazer a casinha e fez um buraco para ele dormir ou levar filhote. Ou Pois talvez é. seja uma fêmea que vai Olha o botar amor filhote. ali, olha ali, olha ali, olha o pulmão dele, proteção. É, Olha que eu aprecio interessante, isso. gente. Já É fazendo a casa, impressionante. né? O marimbondo para levar a família. Exatamente, bem na frente assim da minha varanda. Como quem diz, Olha que preste legal. atenção. É um sinal aquilo. São os elementos dele agindo, Bem na entende? minha frente, Pois né? é, Só é incrível. pena que ele morde, né? Porque senão eu ia botar ele para dentro de casa. Eu ia É, deixar ele ficar voando aqui. ele morde porque ele acha que você vai destruir a proteção dele, É, né? Só por isso, para se porque defender, do né? contrário, é. É. Entende? Então são os elementos agindo em todo o campo material. Todo o campo. Quem nos movimenta são nossos elementos. E os Uhum. sentimentos genuínos que a gente sente vêm de Deus, vem do ser, vem do espírito. Por isso que nós somos espírito, essa é a nossa verdadeira realidade. Isso Uhum. aqui é só uma forma do espírito se manifestar e experienciar. Tá bom? Então, Tá espero bom. que vocês fiquem bem. Vamos fazer os typings, né? Para a gente limpar essas coisas, tirar isso tudo e deixar fluir, deixar a consciência crística se estabelecer no nosso sistema, né? A nossa mente precisa meditar, gente. Nós precisamos ter momentos de silêncio, se escutar, respirar. Entrego, confio, aceito, sou graça na exalação. Tem que meditar, tem que meditar. Pode ser deitado, pode ser sentado,
eu vivo em estado meditativo, mas o dia que eu não sento para meditar ali, tiro aquele momento, eu nem durmo direito. São poucos os dias, por exemplo, um dia aí que eu não dormi nada. Eu falei, caramba, devia ter levantado e meditado. Não meditei. Me faz falta. É preciso estabelecer esse contato interno, tá bom? Então façam os Exato. typings que a gente vai aprendeu e depois que terminar de fazer, fica aquele tempinho ali no silêncio, meditando, respirando. Concentra no seu fluxo respiratório. Sinta esse sopro em você. Sinta essa própria manifestação do invisível. A respiração é esse invisível se fazendo visível, perceptível. Então, é Deus interpenetrando, expandindo, é Deus ali em você. É o espírito, é o ser que você é ali, se manifestando, nesse movimento de inalação e exalação. Tá bom? É um grande Tá ótimo. portal. Gente, muito obrigada. Espero que Adriana, vocês muito fiquem obrigada bem. também. Eu que agradeço também a presença de vocês. É maravilhoso compartilhar esse momento aqui com vocês, porque me traz muitas reflexões. Depois eu sempre assisto a aula de novo e sempre vem algumas coisas que eu falo, caramba, é legal isso, porque às vezes você fala aqui na hora, mas depois tem que se escutar, né? Para poder Eu realinhar acho, novamente. eu acho que eu entrei um pouquinho atrasada, Não tem porque problema. eu li no finalzinho que você disse daqui a 3 minutos, mas você já tinha mandado o link. Aí eu Ah, fiquei já. toda hora olhando, mas eu não tinha visto que o link já tinha entrado. Ah, Então, eu não tem não problema. aprendi essa coisa que você falou de bater na cabeça. Ah, então, eu vou ensinar. Então, é isso aqui, ó. A gente começou a falar dos traumas, né? E tem uns pontos aqui em nós que a gente pode limpar esses traumas. Um ponto é esse aqui. Eu vou fazer o vídeo e vou mandar. Ó, um ponto é esse, no cantinho da sobrancelha aqui. Pode ser do outro lado também. No cantinho, no final da sobrancelha. Aí aqui, ó, nessa maçã mais alta do rosto, aqui no meiozinho, depois do nariz, aqui depois da boca, acima do queixo, aqui, ó, depois desse ossinho, aqui tem um fundinho, aí depois aqui, ó, embaixo do braço, na costela e por fim aqui em cima. A gente chama de TFT, não, como é que é? EFT, EFT. Ajuda a gente limpar e desbloquear os traumas. Mas aí eu vou botar lá os traumas direitinhos e o que vocês devem falar. Além de vocês trazerem essa emoção para o seu consciente, depois vocês podem fazer as afirmações positivas, que é o reverso daquilo. Então, por exemplo, se você acha que você tem o trauma injustiça, você foi injustiçado, você vai repetindo, sinto que eu fui injustiçado, e aí você vai repetindo. E aí depois, no finalzinho, eu vou botar tudo escrito lá no grupo. No finalzinho, você vai limpando isso já com uma consciência cristalina, com uma consciência de unidade. E tem Então, que é ter uma bem ordem. legal. Tem que ter uma ordem. Começa pelo olho, depois vai para o Tem que ter nariz. uma ordem, porque aqui tem pontos, tá? Ó, aqui é bexiga 1, aqui é um ponto da VB, da vesícula biliar, aqui, que tem a ver com os elementos. Aqui é um ponto do estômago, 3. Aqui é o VG26, VC26, desculpa, VG26, aqui é VG26, aqui é VC24, aqui são dois pontos do rim, que eu esqueci, não sei se é o 27, e aqui embaixo é o ponto BP21 do baço. Então, transforma. E aqui, ó, VG20, que é o ponto mais alto da nossa cabeça, o mais yang, entregando para o espírito, entende? Que é o nosso coronário. Então, tem a ver, sim, tem que ser exatamente essa ordem, entendeu? Exatamente essa ordem. Eu vou fazer o videozinho, vou botar no grupo
e vou escrever. Então, assim, tem alguns traumas ali que são bem fortes para cada um. Eu identifiquei alguns ali, eu identifiquei pelo menos 3 no meu caso. Abandono, injustiça. Então, eu fui fazendo assim, fazia 3 dias um, 3 dias do outro. Caramba, olha, a relação com a minha mãe mudou, sabe? Relação com a minha filha, muito, 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 muito. Tá bom, gente? Você vê Façam logo que vocês vão mãe e filha, gostar. né? Hã? Mãe e filha, que são as pessoas talvez mais próximas que a gente tem, né? Ah, sim, lógico, é. Não, muda muito, porque a gente melhora bastante as nossas relações, sabe? Retirando esse passado da gente, que às vezes nem está no nosso consciente, mas se É. repete determinadas coisas, fala, caramba, é isso. E aí você vai soltando, vai liberando essa água. Uma coisa importante, eu estava tendo uma crise de dores lombares muito forte, tem a ver com a água, com o rim. Minha dor lombar acabou. Eu não tenho mais essa dor na lombar. Era horrível, teve dias de eu ficar aqui travada. E o que que era, Adriana? Ligado a quê? Então, Relacionado. os traumas, eles estão relacionados à nossa água, né? A nossa água. E quem rege a nossa água não. O órgão que está relacionado à água é o rim. O rim é o Uhum, elemento água. Rim e bexiga. Tanto é que ele limpa as nossas águas, né? Sai pela bexiga. uhum. E ele se abre, ou seja, ele coordena os nossos ossos. É o rim que faz a formação dos ossos. E principalmente a nossa região lombar. Tanto é que é a localização de onde ele fica, né? Os rins ficam aqui atrás. Então, todas as vezes que nós temos dores muito fortes na lombar, cistite de repetição, tem a ver com alguns traumas que precisamos liberar. Às vezes, água estagnada, água parada, emoção parada, determinadas emoções ali, revividas, causam esse tipo. É como se fosse um alarme, né? Igual a febre. Ó, tem alguma coisa aqui que não está escoando, precisa fluir, precisa deixar fluir. É isso, Nossa, que beleza a natureza, né? Da não gente. é? É, Nossa. tudo maravilhoso. E a cura está aqui, ó. A cura está aqui, que eu digo em você. Cada um de nós tem a cura. Uhum. Tá bom, meus queridos? Tá Então tá, bom. vamos lá, vamos descansar. E amanhã eu já vou colocar esse material para vocês lá no grupo. Então, vamos lá, ó. Somos consciência, somos presença, somos um. Eu e o Pai somos um. E assim é. Namastê. Até Namastê. a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a você, Adriana.